Seja muito bem-vindo ao episódio número 5 aqui do podcast da Finanças para Dois. E eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês que eu recebo com bastante frequência sobre o assunto de hoje. Ricardo, devo viajar se eu tenho dívidas? É possível viajar com esse dólar a R$4? É melhor contratar pacotes de viagem ou organizar por conta própria? E hospedagem? E a comida? Quanto que eu devo guardar ou reservar para isso? Quanto que eu devo levar para uma viagem de 20 dias, por exemplo? E se meu dinheiro acabar no meio da viagem, o que eu faço? Bom, se você tem alguma dessas dúvidas, ou se você consegue viajar, mas quer melhorar ainda mais, a forma com que você aproveita essas viagens e toda essa experiência nova que você está trazendo, esse episódio é para você. O objetivo aqui não é dar dicas de viagem, mas sim como se planejar financeiramente para você conseguir melhorar e conseguir conquistar a sua próxima viagem. Tem gente que fica 6, 7 anos sem viajar com a família por conta de problemas financeiros que está arcando ou que está resolvendo no momento. Mas se a gente não priorizar isso na nossa vida, vai ser difícil fazer com que essas coisas aconteçam. Muita gente me diz que quer viajar todo ano ou tem um sonho de viajar para fora a cada 2 anos, por exemplo. Mas se a gente não fizer disso uma prioridade na nossa vida, vai ser muito difícil. A gente não vai conseguir fazer com que isso aconteça, porque a gente não está tratando isso como uma coisa que a gente quer, que a gente deseja e que a gente está trabalhando para alcançar. Então, fica comigo até o final desse episódio e para ajudar vocês a guardar dinheiro e como se organizar para a próxima viagem, eu deixei aqui um guia que ele vai mostrar os 3 melhores investimentos que você deve fazer para a sua próxima viagem. E para você acessar esse guia, é só você ir na descrição desse vídeo e lá vai ter um link, ou você pode seguir para o site finançaspara2.com/005 e lá vai ter o link para você baixar esse guia e ver quais são os 3 maiores investimentos, ou os 3 melhores investimentos para você fazer para a sua próxima viagem. E aí, para a gente já começar, a primeira coisa que você tem que fazer para a sua viagem, ou para a sua próxima viagem, é definir um orçamento. E aí, por que isso tem que ser a primeira coisa? Porque isso vai proporcionar vocês escolherem qual que é o destino que a gente vai conseguir acessar com esse orçamento, ou qual que é a verba que a gente tem para aquela viagem. E aqui não existe uma regra ou um percentual a ser poupado por mês, por exemplo, para você conseguir fazer uma viagem. Então, defina um primeiro valor estimado daquela viagem. Então, seja R$10 mil, R$20 mil, R$50 mil, R$100 mil, o que for mais factível para você e o que você deseja fazer nessa viagem. E depois você começa a pensar sobre que lugares que a gente quer ir e o que aquele orçamento pode fazer dentro das nossas capacidades. Se isso não for possível, a gente volta para o planejamento, tenta mudar esse orçamento para conseguir saber e conseguir priorizar qual que é o valor que a gente vai usar para essa viagem, para esse destino que a gente quer ir. Então, por exemplo, se eu quero viajar daqui a 12 meses, daqui a um ano, com R$12 mil, você vai precisar juntar R$1.000 por mês para conseguir fazer essa viagem. Ou seja, de outra maneira, você vai querer viajar internacionalmente daqui a 2 anos, por exemplo, e essa viagem vai custar R$20 mil. Então você precisa guardar R$833 por mês para conseguir fazer essa viagem. O importante aqui é você ver, não esses valores te assustarem num primeiro momento, mas é você saber que, se você definir um valor e uma data, juntar esse dinheiro, isso pode acontecer. Eu lembro que quando a gente estava na Olimpíada de 2014, aqui no Rio de Janeiro, tiveram vários cálculos e vários jornais que saíram falando que se você juntasse 200 e tantos reais por mês durante 4 anos, você conseguia assistir a próxima Olimpíada no Japão. E aí era muito fácil, mas quantas pessoas seguiram essa recomendação e realmente juntaram esse dinheiro? Eu diria que muito poucas.
porque a gente acaba colocando isso como um desejo, mas não como uma prioridade. E aqui a gente tem que levar em consideração também, para conseguir calcular esse orçamento, qual que é os interesses da nossa família. A gente prefere ir para calor ou para frio? A gente vai para a praia ou a gente vai para a cidade, né? Ou para o mato, né? Para a montanha, enfim, o que a gente vai fazer? A gente tem tempo para planejar isso? Então a gente tem tempo para ler sobre a cultura, o que tem para fazer, né? Ler blogs e conseguir se planejar? Ou a gente não tem tempo? E aí a gente vai ter que acessar pacotes pré-prontos de agência de viagem ou um resort all-inclusive, por exemplo. O que a gente vai conseguir priorizar? E aí dentro desse orçamento a gente vai saber quais são as prioridades da nossa família, o que cada um quer. E não necessariamente você e a sua esposa, o seu marido, querem o mesmo tipo de viagem. E aí eu vou dar uma dica para esses casais que sempre ou quase nunca chegam num consenso em qual viagem a gente vai fazer e acabam escolhendo um lugar que é mais ou menos os dois, ou um acaba se sobrepondo e escolhendo esse lugar para a viagem. Então fica comigo aqui até o final que eu vou falar como resolver esse caso aqui com vocês. E aí muita gente me fala e me pergunta se deveriam fazer dívidas para você viajar. E aí eu preciso ser enfático para falar, nunca, 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 nunca façam dívidas para você viajar. E aí eu recomendo sempre fazer um desafio, que é a partir de agora não é mais possível, não é mais proibido você pegar empréstimos para você fazer uma viagem. E não pode ter nenhuma parcela após a sua viagem, ou seja, todo o dinheiro ele tem que ser guardado e planejado antes da sua viagem. Inclusive os gastos extras que acontecem, como qualquer viagem, né, que a gente faz na nossa vida, a gente acaba não sabendo de tudo e lá no meio do caminho a gente descobre que tem um show, né, que a gente quer ir ou qualquer outra coisa que a gente queira. Tem que ter uma gordurinha ali de uns 10, 20% para a gente conseguir deixar esse orçamento da viagem que a gente definiu de uma maneira muito melhor, que a gente consiga aproveitar, inclusive ter gastos inesperados também, que vão ser muito mais legais, vão trazer experiências pra gente, né? Então, o que eu sempre sugiro é que toda viagem você não tenha nenhum parcelamento depois da viagem, porque não há nada pior do que você voltar de uma viagem maravilhosa, que você adorou, e ficar lembrando dela, né, da pior maneira possível, que é todos os próximos 12 meses você ainda tem parcelas daquela viagem, não consegue planejar a próxima porque você está pagando a última, e isso vira uma bola de neve que não recomendo para todo mundo, né? Ou na verdade eu não recomendo para ninguém. Então não tenha parcelas depois da sua viagem e não pegue empréstimos, seja com banco financeiro, amigos, não pegue empréstimos para você fazer uma viagem. E aí tô falando aqui uma viagem de lazer, né? Para a gente conseguir aproveitar esse momento. Já tive casais, por exemplo, eu tive uma vez um casal, né, cliente meu, que eles tiveram um super imprevisto durante uma viagem que não foi legal, e eles não só tiveram que mudar o roteiro dessa viagem, como eles acabaram tendo que depois disso voltar antes, né? Então não só eles tiveram que ficar pagando essas 12 parcelas que faltavam, como também todos esses gastos gerados pelo custo de mudar totalmente o roteiro, itinerário, cancelamentos, né? Às vezes alguns dos hotéis e passagens não tinham uma política de reembolso em 100%, então acaba voltando metade, e isso acaba deixando algumas parcelas para depois. Então, de uma experiência que não foi tão legal, eles tiveram que continuar pagando aí por 12 meses, né, aquelas parcelas, e lembrando sempre daquele imprevisto que aconteceu. Então, o pior não são até as parcelas que ficam. Aqui, o pior é você ficar lembrando todo mês, né, de uma maneira não tão legal, como que foi aquela viagem. Então, mesmo que a viagem tenha sido legal, você acaba lembrando mais das parcelas que ficaram do que aquela experiência maravilhosa que você teve. Então,
não é recomendado que você pegue dívidas, parcele depois da viagem. Eu sempre falo que no mês da viagem, ou no máximo um mês depois, toda a viagem ela tem que estar quitada. Tá? Então, o orçamento aqui, o planejamento são muito importantes para vocês conseguirem cumprir com esse desafio e com essa melhoria nesse planejamento financeiro de vocês. Legal? E falando aqui um pouco sobre se eu tenho tempo, não tenho tempo, se eu devo fazer um pacote de viagem ou fazer tudo por conta própria. Então, começando aqui falando sobre os pacotes de viagem, é claro que eles facilitam e as empresas elas já conhecem os roteiros mais conhecidos, né? Então, o que você tem que fazer, não, o que os turistas mais fazem, as atrações turísticas daquela cidade. E eu sempre busco, toda viagem que eu faço, eu busco as agências de viagem, primeiro para pegar ideias, né, do que tem para fazer no lugar que eu quero ir, e em conjunto com isso eu também vou em blogs e leio sobre o assunto para conseguir tirar o melhor disso. Mas eu nunca fecho um pacote de viagem com essas agências, ou saindo do Brasil ou chegando lá no lugar. O que eu faço é eu fecho alguns passeios específicos, dependendo do lugar que eu quero ir, que eu tenho certeza que, por exemplo, eu preciso reservar com antecedência e eu não fiz isso. Então eu preciso de uma agência de viagem. Ou em alguns momentos que algum passeio que tira um pouco fora do roteiro, né, turístico daquela cidade, então eu contrato um passeio turístico específico e não o pacote completo, né? Isso é uma estratégia pessoal que eu faço nas minhas viagens quando eu tenho tempo para me planejar. E quando eu não tenho tempo para me planejar para uma viagem, eu não vou na viagem. Eu simplesmente adio a minha viagem se ela for de lazer. Claro que se for alguma viagem de trabalho, aí os passeios turísticos e fechar o pacote acaba não fazendo tanto sentido, né? A gente acaba não aproveitando tanto o lugar que a gente está indo, porque a gente está ali para trabalho, né? Então, vamos separar um pouco essa vida, né? Se a gente quiser estender um pouco mais a nossa estadia na cidade, a gente vai ver coisas mais turísticas e a gente pode até contratar um pacote de viagens para depois que o trabalho acabar ou antes do trabalho começar, mas não nesse período, né? O que eu já fiz de bom, por exemplo, com as agências de viagem, foi pegar uma passagem estendendo a escala, né? Isso ficou muito mais barato. Então, por exemplo, teve uma vez que eu fui para a Itália com escala em Madrid. Eu acabei ficando 7 dias em Madrid e que era a minha escala. Então, ao invés de eu ficar ali 2, 3 horas no aeroporto sem fazer nada esperando, eu acabei ficando uma semana lá e depois eu parti para o meu destino final. E já fiz isso outras vezes, em outras viagens que eu fiz, né? Fui para Londres com escala em Paris, fiquei alguns dias em Paris. Então, as agências de viagens ela tem mais facilidade para fazer isso do que simplesmente você entrar no site, que aí você não tem tanta flexibilidade para conseguir isso com um preço melhor. Então, isso é uma boa coisa para você perguntar, né? Então, se você olhou na internet, viu uma passagem que ela tem uma escala e o lugar que você quer ir é um lugar legal para você ficar, às vezes até vale você pagar ali um pouco a mais para estender essa viagem, né, essa escala que você está fazendo e conhecer 2 lugares de uma maneira só. Então, geralmente fica muito mais barato você fazer isso do que você ir procurar no site das operadoras de passagem. E uma coisa muito importante aqui é que se você não domina o inglês ou a língua que está falando naquele destino que você está indo, então eu sugiro você contratar uma agência de viagem com roteiro reservado aqui do Brasil. Porque você vai ter, primeiro, para quem reclamar, você já vai contratar algum guia ou algum intérprete que vai te ajudar nesse momento, né? Se você não está acostumado a viajar, então talvez essa agência de viagem seja uma boa para você, ou até se você for, por exemplo, aproveitar e já fazer um curso de inglês para aprender num lugar diferente, né? Então é uma coisa interessante para você conseguir melhorar a sua experiência de viagem.
né? E não simplesmente, por exemplo, se você estiver perdido, né? Para quem que você vai recorrer? Então, essas agências, elas vão com um grupo que você consegue fazer tudo isso e conhecer todos os lugares da melhor maneira possível. Então, uma coisa interessante, e aí, como eu falei, por que não aprender inglês na sua próxima viagem? Né? Vai fazer um curso, mesmo que seja básico, em algum outro país, né? Em algum outro lugar que vai te proporcionar essa experiência, tanto de aprendizado como de crescimento profissional e crescimento pessoal também, de você conseguir saber lidar e conseguir lidar com as diferentes situações em outro lugar que você não fala a língua, né? Então isso vai ajudar bastante. E se você tem tempo para planejar essa viagem, eu sempre gosto e prefiro fazer desse jeito, né? Você pode, por exemplo, estudar, montar o roteiro da forma que você quiser, fazer mudanças nesse roteiro no meio do caminho, né? Porque quando você contrata com uma agência, ele já tem um roteiro pré-determinado nos dias tais, você vai sair tal hora e depois volta, então ele já tem um roteiro organizado para você. Existem pessoas que gostam disso. E se você não gosta ou não está acostumado com essa rigidez, você pode, por exemplo, fazer tudo por conta própria, né? E aí, com isso, você vai ter mais flexibilidade dentro da sua viagem. Então, um exemplo aqui, por exemplo, na minha lua de mel com a minha esposa, a Andrea, a gente estava em Veneza, na Itália, e a gente acabou se perdendo durante um trajeto de um passeio que a gente estava fazendo, e a gente parou numa ilha perto de Veneza. A gente parou numa ilha perto de Veneza que chama Lido. E o próximo barco para voltar para Veneza saía mais ou menos em 1 hora. Então a gente aproveitou e falou, já que a gente está aqui, vamos jantar, né? Vamos conhecer um pouco sobre esse lugar que a gente chegou. E a gente descobriu que tinha uma praia lá, e era verão quando a gente foi. E nessa praia foi em julho de 2018, e por uma sorte, né, do destino, a gente acabou vendo o eclipse da Lua, né, que teve em julho de 2018, ano passado, lá na praia, que a gente talvez, né, a gente nem veria aquele eclipse, que a gente não estava sabendo que ia ter eclipse, acabou não lendo notícia, e aproveitamos ali, e depois a gente acabou mudando o nosso roteiro para que o último dia na cidade, que era o próximo dia, a gente passasse um dia tranquilo, curtindo uma praia, né, num lugar diferente que a gente não conhece. Então a gente mudou o nosso dia de descanso, a gente sempre faz 6 dias passeando, um dia de descanso, para curtir um pouco um sol maravilhoso ali no mar Adriático durante a nossa viagem. Então foi um passeio bastante barato, porque tá ali na praia é de graça, né? A gente acabou descobrindo que em alguns lugares da praia você precisa pagar para conseguir acessar, por exemplo, um guarda-sol, um chuveiro, um guarda-roupas, né? Para você conseguir deixar as suas coisas ali enquanto você vai no mar, mas enfim, foi muito mais barato do que a gente fazer outro passeio que a gente tinha planejado, e foi muito legal, né? Foi um dia diferente que a gente fez e não estava planejado para a gente fazer. Então, essas coisas que você consegue ter flexibilidade quando você planeja por conta, né? E eu estou contando isso, que é para mostrar para vocês que é possível, né? E algumas vezes a gente precisa adequar o orçamento para conseguir aproveitar melhor uma experiência, por exemplo. Nesse caso, a gente acabou poupando dinheiro, vamos dizer assim, porque a gente gastou menos passando o dia na praia. Mas a gente pôde consumir esse dinheiro que a gente poupou em outros lugares. A gente foi num restaurante legal num outro dia, né? A gente acabou indo para um lugar legal, enfim, né? O orçamento da viagem você vai readequando ali conforme as suas necessidades. E aí eu queria trazer aqui para vocês também como que a gente vai priorizar, né, o nosso dinheiro e o nosso orçamento dentro de cada um dos itens que a gente precisa para uma viagem. O primeiro deles, obviamente, é a passagem, né? Se a gente vai viajar, por exemplo, fora de temporada, isso fica muito mais barato. Mas para quem tem filhos ou tem alguém que estuda na família, aí fica difícil, né? É uma questão de você se planejar com antecedência
para que esse incremento do orçamento de viajar num período de alta temporada seja adequado, né? A gente não vai deixar de viajar porque a viagem está mais cara, porque a gente está indo num período de férias, por exemplo. Vamos aproveitar melhor, vamos para um lugar que seja mais acessível, que a gente consiga se planejar melhor, né? O que eu sempre recomendo aqui para fechar passagens, né, que eu já ouvi de clientes que tiveram problema, é que você não fechar em sites, por exemplo, que são agregadores de passagem, você fechar diretamente com a companhia ou numa agência de viagem que ela pode otimizar o seu trajeto. Porque essas empresas, elas não garantem o serviço. Então, se você tiver algum problema, para você conseguir reclamar, vai ser um pouco mais difícil. Você não reclama diretamente na empresa de aviação. Então, ali eu prefiro, né, sempre fechar direto na empresa de aviação ou com alguma agência de viagem, né? Porque se der algum problema e as regras estão claras, eu consigo me planejar melhor, né? Mesmo que tenha ali alguma diferença de preço, mas você viajar com a cabeça tranquila vai ser muito melhor, né? Então, uma outra maneira de você conseguir se organizar para isso é você marcar com muita antecedência, por exemplo, 9 meses antes da viagem ou com 3 meses antes da viagem, né? Porque esses são os períodos que, historicamente, as passagens elas ficam mais baratas, né? Então, é uma forma de você conseguir se organizar e conseguir poupar, né, na sua viagem, conseguir gastar com experiências melhores do que a passagem, né? E aí, dentro do nível de passagem que você está acostumado e dentro do nível de passagem que você quer para a sua viagem. E aqui, as milhas, elas funcionam muito bem. Eu não vou falar, entrar em detalhes aqui sobre como que elas funcionam, o que é melhor para ela. Talvez eu grave até um outro episódio para a gente falar sobre isso, porque é uma dúvida de muita gente. Mas uma regra básica que eu deixo aqui para vocês é: não vale a pena você pagar anuidade para você ter milhas. Então, o que acontece é, se você tem um nível de gastos, mesmo que aquele cartão cobre a anuidade, mas você tem um nível de uso daquele cartão que eles te isentam as milhas, ou se você ligar para aquela operadora de cartão, eles isentam a anuidade para você, então aí as milhas começam a fazer sentido, né? Não vamos acessar alguma coisa que a gente não tenha, vamos pagar mais por isso, né? Então, porque não adianta nada você ter milhas, mas não ter o dinheiro para você conseguir planejar e conseguir pagar todo o resto da viagem. Você pagaria a passagem, mas o resto aí não vai ficar legal. Então, vamos planejar melhor. E aí a regra aqui é, se você tem que pagar alguma anuidade para ter acesso a milhas, eu recomendo que você não pague. Seja ligando para a operadora de cartão, seja seguindo as regras daquela operadora para você. Por exemplo, tem algumas que você gastando no cartão acima de X reais, eles te isentam a anuidade e aí com isso você consegue ter acesso a milhas melhores. O segundo ponto é a hospedagem. A gente precisa ter algum lugar para a gente ficar. Para uma família grande, pode valer a pena você alugar um apartamento completo, por exemplo, ou uma casa completa no lugar que você está indo. Por quê? Você vai economizar, você pode até pagar um pouco mais do que se você pagaria num hotel, mas você pode economizar nas refeições, por exemplo, você vai economizar em alguma facilidade que tenha, então isso pode te dar um melhor conforto, né? Eu sempre tenho uma regra que, claro que dependendo do tempo que eu vou passar naquela cidade, eu prefiro ficar em algum apartamento completo, porque eu gosto de ir no supermercado. Então, no primeiro dia que eu chego naquela cidade, se eu vou ficar ali 4, 5 dias, eu passo no primeiro dia, já chego, passo no supermercado, que é um passeio legal de se fazer numa cidade diferente, num país diferente principalmente, e eu compro todas as refeições que eu vou fazer durante esse período de hospedagem que eu vou ter ali naquela casa, naquele apartamento. Para isso eu consigo conhecer melhor como que é a alimentação daquela cidade, guardar dinheiro que eu usaria para consumir no restaurante do dia a dia e ir num restaurante muito melhor ou no melhor restaurante da cidade, porque as outras refeições eu fiz em casa com
muito menos custo e com os costumes locais. Então, você ter isso, você consegue acessar os ingredientes, acessar receitas do país ou do lugar que você foi e tentar fazer aquilo. Também é uma experiência para você ter durante essa viagem, né? O único inconveniente, por exemplo, de você ir num Airbnb é que você precisa combinar com a pessoa para pegar a chave, ou ela tem que marcar para você conseguir entrar dentro daquela hospedagem, mas isso é feito de uma maneira muito tranquila. Eu, por exemplo, nunca tive problema com isso. E para quem quiser desconto, né, quem quiser acessar esses, tanto o site do Airbnb como o Booking.com, eu vou deixar na descrição desse episódio um link para vocês acessarem com desconto de R$ 179 no Airbnb e R$ 50 no Booking.com na sua próxima viagem. Aí, com isso, você já consegue tirar um pouco o seu custo com hospedagem e poder usar esse dinheiro com mais inteligência e nas coisas que são mais importantes para você. Um outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é a alimentação, né? A comida, ela faz parte de você conhecer as novas experiências, seja em qualquer viagem que você faz, né? Os costumes locais, você conseguir conversar com pessoas, né? Conhecer as pessoas daquele lugar. E, pelo menos para mim, isso é muito importante, né? Não é você conhecer a cultura daquele lugar. Então, ter toda a experiência disso por muito tempo, né? Um período que eu era estudante e morei fora do país, eu não tinha dinheiro para pagar restaurante nenhum. Então, eu não conheci nada. Isso, hoje, eu avalio como uma coisa importante, porque você consegue conhecer, conversa com o garçom, pede uma orientação, pede uma dica, um prato que seja legal, e aí ter uma experiência melhor, né, enquanto você está ali tendo uma experiência nova, né, e conhecendo novas culturas. Então, pessoalmente, eu sempre reservo uma parte do meu orçamento para ir em restaurantes típicos da cidade e até, por exemplo, né, durante a viagem a gente vai a cada X dias em um restaurante um pouco mais chique, um restaurante um pouco mais luxuoso, que a gente vai conhecer melhores coisas e conhecer um pouco mais como que as coisas funcionam também. Não necessariamente ele seja mais caro, tá? Aqui é conhecer a cultura do lugar. Então, desde a barraquinha de pastel, né, ou o equivalente ao pastel daquele lugar, seja num restaurante mais legal que a gente vai jantar e fazer um negócio mais interessante, né? E aí cada um prioriza o que é importante para você dentro da viagem, né? E aí a alimentação é uma coisa que você consegue conhecer uma parte daquela cultura e faz parte da viagem também. Afinal, todo mundo precisa comer todos os dias, né? Então, muitas vezes, você consegue isso mesclando em alugar um apartamento com cozinha ou um hotel que tenha uma cozinha, vai no mercado comprar para você fazer as receitas e, por outra parte, você pode ir nos restaurantes, talvez até um pouco mais legais do que você iria se você pagasse restaurantes todos os dias, para conseguir acessar e conseguir conhecer também as culturas, né, e o que tem de bom na culinária daquele país. Um outro ponto aqui são os presentes e os souvenirs, né, aquelas pequenas lembranças que a gente traz. Tem quem goste de trazer algo, seja para os familiares, para os amigos, chefes, né, colegas de trabalho, e tem quem não goste. A minha opinião é, se você tiver ou se sentir alguma obrigação em fazer isso e for pesar no orçamento, não traga nada para ninguém. Tá tudo bem, a viagem é sua e você faz o que você quiser, né? Não deixa de comer num lugar legal para você fazer isso. Não deixa de você conhecer um lugar legal só porque você tinha que dar um presente para aquela pessoa, né? Então, essa é uma viagem sua. Então, priorize também isso. Se for importante para você trazer um presente, coloca dentro do orçamento, né? Vamos planejar a gente gastar um pouco mais em presentes, em trazer, talvez até reservar um espaço na mala, dependendo do presente que a gente for trazer, ele vai pesar um pouco mais, né? E aí vai ter que pagar excesso de bagagem, por exemplo. Então, a gente consegue se planejar para isso de acordo
com as últimas viagens que a gente fez. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer, né, e faço isso há muitos anos já, eu gosto de colecionar aqueles copinhos em cada uma das cidades que eu visito. Então, para mim, é a única coisa que eu tenho que trazer, algo que é barato e é simbólico para mim, para lembrar de como foi a viagem, das experiências que eu tive, e é sempre legal conseguir trazer isso. Então, o resto, só se eu quiser e se o meu orçamento também permitir trazer presente para os outros, né? Aí vai ser feito. Né? Senão, a gente vai viajar e vamos ser felizes, né? Vamos conseguir ponderar tudo isso. Né? Às vezes a gente acaba trazendo um presente simplesmente para trazer porque aquela pessoa vai ficar triste. Né? E aí acaba trazendo alguma coisa que a pessoa talvez até nem goste. Então, vamos se planejar melhor. Né? Se a gente vai trazer algum presente, vamos trazer alguma coisa legal. Vamos colocar isso dentro do nosso orçamento, do nosso planejamento da viagem e trazer uma coisa mais legal. Né? Trazer alguma coisa mais representativa, que simbolize toda essa experiência boa que a gente teve nessa viagem. Para compras em geral, né? A gente precisa ter planejamento, colocar isso dentro do orçamento, né? Seja uma viagem, por exemplo, que você vai para um lugar que você tem acesso a produtos que são mais baratos, vamos se planejar antes e usar, por exemplo, um dia, né, algum período para comprar o que a gente quer comprar também. Não é proibido você comprar. Não é proibido ou você tem que fazer a viagem mais econômica possível. Mas vamos priorizar o nosso orçamento para conseguir usar, ter a melhor experiência possível e a melhor viagem possível, e não necessariamente a mais barata, né? Mas a melhor viagem que faz sentido para a gente. E aí tem uma dúvida que sempre surge, devo usar dinheiro ou devo usar cartão, né, durante a viagem? Eu levo o dinheiro para um orçamento que eu planejei, então tudo que eu planejei ali com alguma folguinha, uns 10%, 20% a mais, e tudo que sai fora do previsto, eu acabo passando no cartão de crédito porque a gente precisa se adequar também à realidade que a gente encontra lá, né? A gente não consegue se planejar para tudo. E aí, se for uma viagem internacional, eu recomendo que você compre, seja dólar ou euro, por exemplo, todos os meses. Porque se você faz viagens frequentes, é preciso se planejar com antecedência. Se você comprar dólar ou euro todos os meses, quando você chegar na sua viagem, você não vai estar suscetível a, por exemplo, aconteceu alguma coisa que o dólar subiu de R$4 para R$8. E como que fica a sua viagem? Né? A gente vai ter que cortar tal coisa e até as viagens pode ficar inviável. Mas se você comprou todos os meses, tá tudo certo. Porque você já tem aqueles dólares. E possivelmente ele vai estar num valor muito menor do que no valor que você vai fazer a sua viagem. Se tiver num período de queda e você acaba pagando a mais por esse dólar, também está tudo bem. O importante é que esse planejamento seja feito com antecedência e você não tenha dor de cabeça quando chegar na sua viagem. Né? Eu costumo sempre juntar um dinheiro e comprar numa casa de câmbio que entrega na minha casa a partir de um certo valor. Então, claro, sem custo a mais por isso, né? Eu não quero correr o risco, por exemplo, de ser assaltado com aquelas saidinhas de casas de câmbio. Então, eu prefiro ser um pouco mais prudente, juntar um pouco mais de dinheiro e comprar esse valor pela internet e eles entregam na minha casa. Ou comprar um fundo cambial, por exemplo, que você também consegue ter acesso à moeda estrangeira sem sair de casa, né? De uma maneira muito mais segura. E aí, quando você precisar comprar a sua moeda para poder viajar, você saca esse dinheiro desse fundo, desse investimento que você deixou e vai lá na casa de câmbio e faz a compra. Né? Eu também não compro no aeroporto, nem no Brasil, nem fora, porque costuma ser muito mais caro. Né? E eu sempre saio do Brasil com informação se é seguro ou não trocar na casa de câmbio no outro país e aonde ou quais casas de câmbio
são mais confiáveis no país ou no lugar que eu tô indo viajar. Eu tive uma experiência péssima quando eu fui para a Argentina em 2011. Eu fui numa casa de câmbio legal e eu recebi uma nota falsa, né, de alguns pesos, não lembro o valor. E saindo de lá, eu tive que ficar com aquela nota falsa porque ninguém aceitava aquele dinheiro. Eu acabei perdendo bastante dinheiro. Então, eu não recomendo isso, né, para vocês. Então, comprem em casas confiáveis, né, comprem em lugares que você sabe a procedência daquele valor. Claro, qual é o objetivo da sua viagem? Por que você está indo viajar? Por que você quer ir para aquele lugar, né? Você quer ir descansar? Ele é uma viagem de passeio para você crescer a sua cultura, por exemplo? É uma viagem de esportes? Ou você vai para uma maratona? Ou você vai assistir Jogos Olímpicos ou uma Copa do Mundo, por exemplo? Uma final da Champions League, né? O que você quer fazer nessa viagem aí? Conseguir colocar todos esses custos e conseguir priorizar. O que a sua família prioriza? O que você prioriza e o que a sua família prioriza? A gente precisa deixar com que todo mundo esteja satisfeito e feliz quando voltar dessa viagem. Então, o roteiro dessa viagem tem que ser feito e tomado as devidas precauções para que não seja nem muito pesado e nem que a gente se arrependa de não ter feito alguma coisa, né? Então, vamos aproveitar o máximo das nossas viagens com o orçamento e o tempo que a gente tem. Todo mundo sabe que uma viagem, principalmente muito longa, ela pode ser cansativa e até uma correria, ainda mais se você tiver filhos. Então, eu tenho uma regra pessoal, junto com a minha esposa, que a cada 5 ou 6 dias de viagem, a gente fica um dia no quarto ou na casa que a gente alugou, descansando. É um dia livre. A gente sai ali por perto, né, um dia mais tranquilo, sem prioridades de visitas ou de acordar no tempo certo, com horários e tal. E a gente acaba planejando a nossa viagem para que esse dia de descanso a gente pegue, por exemplo, um hotel mais legal, uma casa que tenha mais facilidades. Então a gente consegue planejar isso e planejar o descanso também, porque isso é importante, né? E aí você faz o que você quiser. E aí, como que a gente consegue priorizar uma viagem em casal? Como que a gente consegue conciliar quando, às vezes, as duas pessoas não querem fazer a mesma coisa, seja no mesmo dia ou na mesma viagem? Então, por exemplo, eu estava falando sobre os dias de descanso. A gente estava na última viagem, eu e minha esposa, e ela estava muito cansada, e eu queria fazer uma trilha, né, durante um passeio num lugar que a gente estava. E o que aconteceu? Era o nosso dia de descanso. Eu acabei usando aquele dia para fazer a trilha que eu descobri descobri durante a viagem. Acabei fazendo aquela trilha de manhã, a gente se encontrou à tarde, almoçou, ficamos na praia, descansando, enfim. A gente pode fazer isso, a gente não precisa fazer tudo junto sempre, né? A gente pode combinar. Então, por exemplo, tem um casal que um gosta muito de tirar foto, o outro gosta de ir no museu. E tirar foto, quem gosta de tirar foto, tem que ficar parado num lugar esperando acontecer alguma coisa para ele tirar aquela foto, né? Seja um pôr do sol, o sol ficar entre aqueles prédios para tirar aquela foto. E acaba ficando até, né, horas esperando isso acontecer para tirar aquela foto, e isso é um êxtase para ele. E o outro é ir no museu. Então o que acontece? Acaba priorizando, eles se separam durante um dia, um vai tirar foto, o outro vai no museu. Depois, no final do dia, a gente se encontra, vai num restaurante legal para conseguir contar o que passou durante aquele dia e ter um fechamento legal, né? Eu, por exemplo, priorizo viajar sozinho, né, todos os anos. Então, seja ir para a praia, ir para a Amazônia, né, ir para vários lugares. E a minha esposa, ela prefere ir para outros lugares também, né? Ou sozinha ou ir junto comigo. Então, o que a gente faz? A gente divide a nossa viagem. Primeiro,
a gente viaja sozinho, seja eu sozinho, seja ela, e depois a gente se encontra em algum lugar para seguir a nossa viagem de casal a partir dali. E com isso a gente fica muito mais conectado, porque durante a nossa viagem de casal a gente consegue primeiro conciliar, né, o que cada um mais prioriza, o que cada um mais gosta, e depois a gente consegue contar o que aconteceu, né, na viagem que a gente fez sozinho. Então é muito legal isso para vocês conseguirem priorizar tudo isso. Porque você sempre viajar junto, né, e viajar junto sempre, não necessariamente isso é ruim, mas a gente acaba não gostando sempre das mesmas coisas, né? Então acaba tendo aquelas brigas principalmente por causa disso, né? A gente acaba não priorizando as individualidades ou não respeitando as individualidades para sempre chegar num acordo e sempre fazer a viagem ou os passeios que os dois querem e não o que só um quer ou que vai beneficiar só um. Vamos beneficiar os dois, mesmo que separados, depois juntos, para seguir essa viagem. Então, é uma forma de você conseguir conciliar uma viagem em casal e não necessariamente viajando sempre para o mesmo lugar ou sempre juntos. E aí, falando de viajar sempre para o mesmo lugar, é preciso variar também, né? Se você sempre vai Cancún, Orlando, né? Paris, sempre vou para Paris, sempre vou para Cancún, sempre vou para Orlando, sempre vou para praia, né? Para minha casa de praia, sempre vou para tal lugar. A gente precisa variar, né? A gente precisa conhecer outros lugares para dar uma renovada, para respirar novos ares, conhecer novas culturas, tirar um pouco da nossa zona de conforto para a gente conseguir crescer, né? Então, se você tem uma casa de praia e usa bastante, conheça também outros lugares, né? Vamos supor, num Réveillon ou num feriado, você deixa a sua casa alugada para alguém e vai conhecer outro lugar, né? Isso vai tornar a sua casa também mais interessante, porque quando você voltar, você vai ver outros lugares, pode até trazer das suas viagens e decorar a sua casa, enfim, o que for mais importante para vocês. E um ponto aqui sobre estar conectado, né? A gente vive num mundo que a internet é uma coisa importante, se manter conectado com a nossa família. Eu, por exemplo, nunca comprei um chip de viagem ou um chip de celular para me manter conectado. Quando eu vou num café, num restaurante ou chegando no final do dia do hotel, eu ligo o meu Wi-Fi e me conecto, né, e converso com a minha família, e isso sempre funcionou bem para mim. Pelo que eu li sobre o assunto, não conheço tanto, é muito melhor você comprar um chip internacional aqui no Brasil, porque é muito mais fácil você conseguir reclamar com alguém, primeiro que fala a sua língua, ou num pós-viagem, por exemplo, se você tiver algum problema, existe uma empresa que você consegue entrar em contato, seja para ressarcir o seu dinheiro, porque você não conseguiu usar, enfim, né? Eu prefiro estar mais off, né, durante essas viagens e me conecto no fim do dia, para conseguir, seja transferir algum arquivo, seja... Claro que isso pode acontecer alguns perrengues e você vai ter que saber como se virar, né? Eu acho que cada um tem que priorizar o que é mais importante. E se isso é importante para você, se manter conectado é importante para você, vamos colocar isso dentro do orçamento também. Não faz sentido a gente se limitar porque o nosso orçamento é baixo. Vamos se planejar, talvez colocar um pouco mais de dinheiro nessa viagem para conseguir colocar esse valor. O chip aqui não é o que vai fazer diferença financeira na sua viagem, mas existem outros itens que a gente acaba até deixando de gastar porque a gente fala, isso é tão caro, não vou comprar, né? Mas por quê? Se é só porque é caro, então vamos planejar melhor e saber se isso é importante ou não para conseguir colocar isso dentro da nossa viagem para que ela seja a melhor experiência possível, né? E aí um outro item que eu quero trazer para vocês também é o seguro viagem, né? Seja um seguro de carro, um seguro de saúde, né? Que se você for alugar um carro, por exemplo, no destino que você for chegar, o seguro de saúde ele é sempre recomendado contratar. De preferência, leia o contrato que está incluso e saiba como que você faz para usar esse seguro
no local de destino que você está indo, seja ele comprado ou seja o seguro que já está disponível no seu cartão de crédito. Porque se tiver algum problema, você precisa saber quais são as medidas que você vai tomar. Se, por exemplo, você quebrar uma perna durante a viagem, o que acontece? Se você tiver uma gripe ou alguma coisa, precisa se consultar com o médico. O que você tem que fazer? Né? São precauções que a gente precisa tomar. O melhor seguro é aquele seguro que a gente não usa, porque nada de errado aconteceu. Mas se a gente contratou um seguro, vamos saber como que a gente usa. É um seguro por reembolso, aí eu preciso aumentar o meu limite no cartão de crédito para se caso tenha alguma emergência. Então vamos conseguir se planejar para isso. E no seguro de carro, o que você precisa principalmente saber é a proteção contra terceiros. Por exemplo, se você bater num carro de outra pessoa, o que acontece? Quanto que está seguro dentro do seu carro que você está alugando? Muitas vezes as pessoas elas menosprezam o seguro. O brasileiro, a gente não está muito acostumado a contratar seguro para as coisas. Né? Os seguros aqui não são lá aquelas maravilhas que a gente consegue saber, né, exatamente o que está acontecendo. As pessoas não sabem o que tem dentro daquele seguro, para que serve, então acaba nem contratando. E pode dar bastante problema, né? E isso vai ser o que pode mudar bastante a sua viagem para pior, porque você vai ter que resolver um problema, pegar alguma dívida, enfim. Ninguém quer isso para você. Claro que a gente vai tentar o máximo possível não acionar esse seguro, mas se tiver que acionar, como que a gente vai fazer isso? É importantíssimo a gente saber qual que é o processo, com quem que a gente tem que falar, quais são os hospitais que estão dentro daquele seguro, aonde que eu posso ir, onde que eu não posso ir. E aí, dentro desse seguro, também entra um seguro para imprevistos, né? É a famosa reserva de emergência para viagens. Então, eu já fui viajar e tinha um show que eu adoraria ir. E usei essa reserva, né? Isso tá para isso, né? Tá para estar lá, né? Vamos aproveitar ao máximo. Seja um curso que você gostaria de fazer no lugar. E se você gastou a mais, também por um momento de descontrole e vislumbramento de um lugar novo que a gente está conhecendo, tem essa reserva para você conseguir arcar com esses imprevistos financeiros. E se o seu problema é você fazer esse planejamento financeiro, seja para viagem, seja para você conseguir se organizar, eu te convido a conhecer o meu curso Finanças Entre Quatro Paredes, que lá eu ensino desde o começo como que você começa a conversar sobre dinheiro com a sua família, fazer um planejamento, sair das dívidas, investir melhor para você ter mais tempo de qualidade com a sua família. Né? E aí a viagem inclui dentro desse tempo de qualidade, como que você consegue se planejar melhor. Né? E aí, se saiu do plano por qualquer motivo, agora a gente vai ter que fazer um plano para voltar ao patamar que estava antes da viagem, seja porque a gente usou a nossa reserva de emergência, seja porque a gente teve que pegar algum empréstimo para resolver um problema que a gente teve durante a viagem. Né? E aí, aonde que a gente investe esse dinheiro? Eu deixei aqui, como eu falei, eu deixei um guia para vocês conseguirem saber os 3 melhores investimentos que vocês podem fazer para a próxima viagem de vocês. E para vocês baixarem, é só ir na descrição desse episódio ou no site finançaspara2.com/005, que lá você vai saber quais são esses 3 investimentos e como vocês podem acessar esses investimentos. E aí, como regra geral, eu diria que até 2 anos de viagem, até uma viagem em até 2 anos, seja o máximo conservador possível. Né? Se você for para uma viagem que a gente está planejando para daqui a 5, 7 anos, aí a gente começa a fazer outros tipos de investimento. Né? Sempre, se você está indo para um lugar que tem uma moeda diferente, vamos colocar a nossa proteção no câmbio. Né? Ou seja, vamos comprar a moeda todos os meses ou regularmente, sem pensar na rentabilidade ou uma estratégia de investimentos diversificada. Na verdade, aqui a gente só quer se proteger para essas variações que a moeda ocorre todos os dias.
né? Então a gente não quer ter nenhum imprevisto nessa nossa viagem. E as últimas duas coisas que eu quero falar para vocês me perguntam bastante agora que o dólar subiu muito nos últimos anos, né? Já está chegando aí 4,5 no momento que eu estou gravando esse podcast, esse episódio. E uma dúvida que eu recebo bastante dá para viajar com esse dólar a R$ 4? Olha, parece que é só porque o dólar está a R$ 4 que é impossível viajar. Mas uma coisa é certa, se a gente não priorizar viagens dentro do nosso orçamento, não importa muito quanto que vai estar o dólar. Porque se o dólar for para R$ 8, você também não iria viajar. Quando o dólar estava a R$ 4, eu recebia a mesma pergunta. Ah, mas o dólar estava a 1,80 há tanto tempo atrás, agora está a 2 e tanto. Não dá mais para viajar para o exterior. Se a gente não priorizar, a gente não vai viajar mesmo. Talvez, se o dólar for de 4 para 8, a gente não consiga viajar, por exemplo, em 2 anos. A gente vai viajar em 3, 4 anos. Mas a gente precisa se priorizar para isso. E a última coisa que eu quero trazer para vocês é algumas palavras sobre viajar barato. É uma questão bastante pessoal, mas de maneira geral, a gente precisa se planejar, né? E se a gente quer fazer a nossa viagem dos sonhos, eu prefiro esperar um ano a mais para fazer essa viagem, que vai ser muito mais legal do que fazer qualquer coisa só porque eu queria viajar esse ano. Um exemplo disso, por exemplo, foi a minha lua de mel com a minha esposa. A gente pagou o nosso casamento e a gente teve alguns imprevistos que inviabilizaram a lua de mel, né? A gente acabou fazendo uma lua de mel alguns dias em um hotel aqui perto de São Paulo mesmo, e um ano depois, juntando dinheiro, com planejamento, a gente acabou fazendo uma viagem muito mais legal do que a gente faria se a gente viajasse logo depois do casamento. E aí, depois disso, depois que eu fiz isso e contei a minha experiência para outras pessoas também acabaram fazendo isso. Então, viajaram um pouquinho depois do casamento, só para não deixar passar em branco, uma coisa legal também, depois da festa, e depois se planejaram para uma viagem muito maior, 1 ano, 2 anos depois. E o mais importante é que essa viagem, né, de lua de mel, ela aconteça frequentemente, que a gente viaje várias luas de mel, né? Então, quantas luas de mel a gente precisa fazer para ter um casamento feliz? A gente vai continuar viajando e sempre priorizando. Esse é um pouco do que eu queria deixar para vocês. Uma coisa para vocês conseguirem se planejar também é que eu não costumo anotar gasto por gasto da viagem. No meu controle de viagem eu fecho um custo total e divido pelo número de dias para eu saber mais ou menos na próxima viagem quanto que deve ser o meu orçamento. E aí com isso a gente consegue melhorar. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio. Viajar sempre é uma experiência maravilhosa para todo mundo. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre como se organizar para uma viagem, deixa no campo de comentários aqui desse episódio, em finançaspara2/005, lá você vai encontrar o e-book e todas as informações desse episódio, e ficarei muito feliz em ajudar vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio.